Com o espírito de meditação, Deus nos revela muitas coisas, sabe? Coisas que você já passou, já leu ali, passou ali várias vezes, aí tem uma hora em que você para, quando você lê devidamente. Porque na maioria das vezes a gente lê correndo, a gente lê por ler, não é a regra geral, mas a gente precisa parar, aquietar o coração. Não se lê a Bíblia correndo, em pé, assim, preocupado, tendo a possibilidade de atender um telefone ou de atender uma porta. A Bíblia é para, sabe, tem que ser um momento de tranquilidade, de paz, de quietude, para que a gente possa se alimentar e receber a revelação do Pai. Existem revelações de Deus, Ele nos revela segredos quando a gente está quieto, quando a gente está. E esse texto que eu vou usar hoje sobre a fé foi assim para mim, e eu já li, já reli, eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse várias e várias vezes. Mas deixa eu fazer uma recapitulação, porque eu estou estarrecido com tanta fraqueza, indolência, negligência e doença de todos os tipos reinando sobre os templos do Espírito Santo. Eu não estou estarrecido nem perplexo com o mundo do jeito que ele está, não. Eu acho que isso é peculiar, isso é devido ao mundo mesmo. Eu estou falando dos templos do Espírito Santo. Pessoas que já foram batizadas e têm negligenciado tanto ao Senhor. Elas acham que apenas falar, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus me abençoa, aleluia, glória a Deus, que isso é uma evidência. Isso não é evidência. Isso é uma maquiagem, muitas vezes. A minha crítica não é por um mundo de gays, de homossexuais, de corrupção. A minha crítica não é essa. A minha perplexidade não é nestas coisas. A minha perplexidade é com os templos do Espírito. Pessoas que deveriam estar orando incessantemente, trabalhando na boa obra que o Senhor deixou, virando a outra face. Eu estou citando aqui textos bíblicos que a Bíblia nos manda fazer. Louvando ao Senhor em todo o tempo. As senhoras fazendo para com as novas o que deve ser feito. As mulheres casadas se submetendo e obedecendo. Os homens amando. Eu estou perplexo que a gente não vê isso. O tratamento dos maridos para com as esposas são tratamentos assim muito ásperos. Os filhos não estão em obediência aos pais. Tem filho que, primeiro que não foi ensinado para tal, então não pode se esperar. Gente atravessando o sinal. Eu estou falando de crente. Eu não estou falando do mundo. O mundo ele não tem regra, não tem lei. O mundo é o mundo. Apesar de que ainda existem pessoas no mundo sem Deus, sem crer no Deus, sem a fé santíssima, que tem uma vida que eu acho que está ganhando mais ponto com Deus do que muitos templos do Espírito Santo dentro da igreja. É gente adulterando, é gente traindo o cônjuge. Eu estou perplexo, sabe? Porque o que existe de igreja, nesse momento, milhares e milhares de igrejas estão pregando a palavra de Deus. Milhares e milhares de pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. E eu não vejo
um crescimento espiritual. Também se dá a culpa para os líderes, dos quais eu faço parte. Acho que a liderança está mais preocupada em política ou num Brasil falido por causa da corrupção do que no próprio reino de Deus. E aí eu tenho, nas introduções desta série sobre fé, eu tenho perguntado para vocês, porque eu tenho me feito esta pergunta. Estamos indo e vindo conforme a vontade do Senhor ou conforme a nossa vontade? Outro dia a gente estava no carro e uma pessoa falou assim, eu não me arrependo de nada. Olha, nós devemos nos arrepender diariamente, porque diariamente nós pecamos com os nossos pensamentos. Também já ouvi gente dizer, eu não quero saber de nada, eu quero viver para mim. Isso é um egoísmo, isso não tem nada a ver com Deus. Ontem eu vi um filme, achei tão interessante. A menina, quando o namorado estava doente, de cama, não podendo fazer nada, ela largou tudo, abriu mão de tudo para cuidar do namorado. Sabe essas amizades coloridas, mas havia um senso nela de que ele era a pessoa, o companheiro dela. Só que depois que ele ficou bom, ele mandou ela embora. E ela ficou amargurada com isso, magoada. Só que ela é atropelada. 2 anos depois ela é atropelada e está lá em cima da cama, a irmã fazendo o possível, mas a irmã também não pôde se envolver muito. A mãe dela vivia na Califórnia, ela em Nova York. A mãe não podia cuidar da filha. Aí os amigos iam e tal. Um dia ela teve uma ideia de ligar para o namorado. Como se jogasse na cara. Eu fiz para você. E em resumo, porque você não vai ver esse filme, em resumo é o seguinte, ela chega à conclusão que ela fez por amor, mas depois ela cobra. E aí ela desfez tudo que ela fez por amor. E ele aceita cuidar dela para pagar o que ela fez por ele. Olha que bagunça! Mas aí ele chega à conclusão de que ele não valorizou, que aquele momento que aconteceu na vida dele foi para ele ver que alguém o amava. Achei bacana, sabe? Porque às vezes a gente não entende que a saúde que a gente tem é para servir as pessoas e a Deus. E quando você entra no egoísmo de você só querer saber de você, você não está pondo Deus na sua vida. E aí, de repente, acontecem tragédias que a gente vai ver como tem gente que nos ama, mesmo a gente não sendo pessoas que amamos. Eu achei esse filme, sabe, o escritor não é evangélico, não falou de Deus ali, e é isso que eu estou falando, tem muita gente lá fora que não vem à igreja, e não estou dizendo que ela está certa, e não estou dizendo que ela vai para o céu, não. Mas eu estou dizendo que o comportamento delas lá fora está sendo com mais princípios e valores cristãos do que as pessoas que carregam Bíblia e cantam e vão à igreja. Nós estamos sendo o que o Senhor quer que a gente seja? Estamos fazendo conforme o Senhor quer que a gente faça? Você já fez essas perguntas para você? Eu tenho feito. Eu não estou aqui apontando o dedo que vocês estão errados, não. Eu estou dizendo que eu tenho feito esse balanço na minha própria vida. Homens que estão aqui, iguais a mim, quando estão na rua e olham para uma mulher, o que vem na sua cabeça? Tem que vir a sua esposa. Se a sua esposa não vem na sua cabeça, você tem que trazer a sua esposa para dentro da sua cabeça. Porque é nesse território aí que você vai perder, que eu vou perder ou nós vamos perder. E tenho orado muito pelo Raimundo e pelo Júlio, porque eu ouvi dizer
que motorista de táxi está vivendo no meio do inferno da prostituição. Tenho orado por você. E nesse momento, o que você tem que fazer é o seguinte: a mulher levantou a saia, qualquer coisa, você fala assim, a minha mulher é a minha mulher, a minha mulher, a minha mulher. É um exercício numa guerra, é uma guerra. E isso acontecer com você não é que você está em pecado, não. Porque a tentação não significa pecado. Ser tentado não significa que a gente está caindo, está pecando. Mas quando a gente olha, continua olhando, e a gente começa a fazer todo um filme na nossa cabeça, você é presa fácil. Até então o diabo não sabe se você está aceitando ou não. Vai depender de uma atitude visível para o diabo saber se ele ganhou a guerra na sua mente. Às vezes eu sinto a língua coçar para falar alguns exemplos, mas tem certos exemplos que quando a gente fala, todo mundo sabe o que é, então é melhor não dar o exemplo. Gente, sem fé não se ama todos que precisam ser amados e da maneira como Deus mandou que amemos. Você não vai conseguir, você vai amar aqueles que são convenientes, né? Por exemplo, o Barão ama a Gabi. Mesmo a Gabi queimando arroz, ama a Gabi. A Gabi ama o Barão. Mas até que nível este amor do Barão para com o Renato, para com o Marco, para com um estranho? E sem fé, esse amor não consegue funcionar. É isso que eu tenho dito aqui. Tem gente que faz das tripas e coração para o seu queridinho, para a sua queridinha. Mas aí o pai e a mãe já deixaram de ser queridinho e queridinha. Sem fé não se perdoa todos que precisam ser perdoados e da maneira como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. É assim que a gente tem que perdoar. Mas isso é difícil. É difícil. Aliás, nunca foi dito que é fácil. Por isso Jesus falou que a porta é estreita. É difícil entrar por essa porta. Sem fé não há salvação em Cristo. Sem fé não fluímos, não vivemos abundantemente, ficamos travados. E muita gente está sendo carregada no colo, porque ela não tem fé. Ora por mim, ela é daquela assim, ora por mim, está orando por mim? Ora por mim. Sem fé, gente, não temos vontade, nem capacidade, nem tampouco disposição, nem disponibilidade de fazer as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, conforme Efésios, capítulo 2, versículo 10. Toda pessoa que não tem tempo para Deus é uma pessoa sem fé, ou uma fé abaixo do tamanho de um grão de mostarda. Porque para uma fé construir, edificar, ela precisa ter pelo menos um tamanho de um grão de mostarda, como nós vimos domingo passado à noite. Vamos para a mensagem de hoje, a terceira parte desta mensagem sobre fé, que está lá na epístola de Judas, único capítulo que tem, versículo 20. Vamos ficar em pé. Judas, versículo 20, porque só tem um capítulo, capítulo 1. Essa é Judas, epístola de Judas, capítulo 1, versículo 20. É lá no finalzinho, antes de Apocalipse. Perto de Apocalipse. Você sabe que essa epístola ela foi escrita, olha só que coisa interessante. Vamos dizer, não diz exatamente qual era o ensinamento, mas esse apóstolo de Jesus, ele estava ensinando alguns ensinamentos que não era este. E diz lá no texto que ele, vendo o problema, no versículo 3, vamos lá no versículo 3. Diz assim, amados,
quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente, que uma vez para todo mundo, para o mundo todo, está escrito aí? Não. Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Entende que nem todo mundo tem esta fé que nós estamos falando aqui. Esta fé não é de todo mundo. Todo mundo não crê como se deve crer. E nós precisamos entender isso. Por que a pessoa não quer Jesus? Ela não crê com esta fé que ele está falando aqui, tratando nesta epístola. Porque o assunto era sobre a salvação, mas aí ele para e fala assim, ué, como é que ele é salvo se ele não tem fé? E ele se vê. E por que ele não tem fé? A epístola trata de tudo isso. A igreja foi invadida. A igreja foi invadida pelo mundo. Depois você lê a epístola toda. Eu vou me deter no versículo 20 e 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa, orando no, guardai-vos no amor de Deus, esperando para a vida eterna. Que Deus abençoe vocês. Vamos sentar. Esta epístola de Judas foi escrita a fim de prevenir os cristãos em geral, contra os falsos mestres que estavam espalhando ideias erradas nas igrejas. Pessoas entraram e começaram a colocar em dúvida os ensinamentos apostólicos, começaram a dizer que não tem nada a ver aquilo ou aquilo lá, começaram a fazer certas suposições, e se fazer suposição é um negócio perigoso. Quando se faz, se deve fazer com muita cautela, porque nem sempre um exemplo do mundo é importante para ensinar alguma coisa da igreja. Então a gente tem que tomar cuidado com estas suposições e ilustrações. Mas existiam certos mestres falsos que entraram com o cano debaixo do braço, porque não tinha Bíblia, o Novo Testamento ainda não tinha sido fechado, até porque esta epístola que foi escrita ainda estava sendo levada para a igreja. Então, o que eles tinham da palavra era o Velho Testamento, e começaram a dizer que Deus não é assim, que Deus não quer assim, sabe? Essas frases que a gente ouve hoje. Eu estou bem com Deus e está isolado. A Bíblia fala em Provérbios que aquele que se isola na sua solidão, ele insurge contra a sabedoria. Isolamento, solidão não é o que Deus quer. Se você vive e gosta disso, você desgosta do que Deus gosta. Entendeu isso que eu falei? Então a gente precisa se basear a nossa vida no que está escrito e tomar muito cuidado com alguns ensinamentos dos pais, algumas tradições religiosas que dão trombada com a palavra de Deus. Esta epístola, que é parecida com a segunda epístola de Pedro, veja que a coisa é recorrente, a coisa acontece em todas as épocas. Pedro também se viu, e tem um texto desta epístola, quando ele mostra as ondas bravias do mar e etc, etc. Pedro faz a mesma ilustração na sua epístola, porque o problema estava entrando na igreja, hoje o problema reside na igreja, nesta época estava entrando, os maus costumes estavam entrando,
As práticas mundanas estavam entrando e eles se viram na necessidade, com a autoridade, de falar: gente, está errado, não pode ser assim, crente não pode ser assim. E aí esse apóstolo, que não é o que traiu Jesus, e que escreve esta epístola parecida com a segunda epístola de Pedro, procura animar os leitores para batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, conforme o versículo 3 que a gente já leu. Eu não posso querer que uma pessoa que passa ali olhe e veja a igreja, que ela se sinta, tocada para servir a Deus. Enquanto não existir essa fé, não vai existir obra, não existe salvação, não existe amor, não existe perdão, não existe empatia, simpatia, não existe alegria, não existe perseverança. É a fé. E é esta fé que tanto Pedro, quanto Paulo, quanto Judas, quanto Mateus estão nos informando que é necessário antes de qualquer coisa. Abraão não largou tudo porque amou a Deus em primeiro lugar. Abraão largou tudo porque ele creu em Deus em primeiro lugar. E a fé faz gerar amor, perdão, serviço, faz gerar compaixão. A fé é o âmago de tudo. E a fé é gerada pela palavra. E aí a gente pode chamar esta fé de fé santíssima. Não uma fé cotidiana, uma fé vulgar, uma fé que todo mundo tem, que o avião não vai cair, como eu disse semana passada. O autor recomenda que os leitores continuem firmes e não se deixem levar por esses enganadores, os quais receberão o castigo que merecem. Judas fala isso, Pedro fala isso, Paulo entregou um errado nas mãos de Satanás. Hoje fica todo mundo cheio de, ai meu Deus, esse pastor falando assim. Eles falaram para poder evitar que o mundo entrasse na igreja, e hoje a gente tem que falar para poder arrancar o mundo da igreja. O autor também ensina que devemos construir e edificar. Veja que ele para de ensinar sobre a salvação como um todo para trabalhar a fé no coração de cada um. Essa é a tônica da epístola. Quando ele disse lá no versículo 3, eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Ele tem que parar. Porque o mundo entrou pela porta dentro da igreja, que ele falou, bom, não adianta agora eu bater no mundo. Eu tenho que despertar cada um sobre a fé santíssima. E não havendo fé, você não vai conseguir fazer nada. E talvez algumas pessoas aqui estejam igual aquele pai, que o filho estava endemoniado e ele chegou para Jesus e Jesus falou, o que você quer que eu faça? Ele falou assim, me ajuda na minha falta de fé. Ele foi honesto. Ele foi honesto. Os discípulos não conseguiram, um outro texto, um outro assunto, os discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um jovem enquanto Jesus estava no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Aí quando Jesus desce, chama os seus discípulos de geração má e perversa. Quando a gente não tem fé, e fé santíssima, nós somos classificados como pessoas más e perversas. Pervertemos a espiritualidade, a palavra de Deus. É a fé que traz a gente para os trilhos. É a fé que não deixa a gente viver alucinadamente. Nós temos que voltar para o caminho da fé. Eu estou pedindo muito a Deus, eu quero botar a mão na cabeça dos enfermos e curar eles, no nome de Jesus, por causa da fé. Eu quero qualquer doença, qualquer sintoma que eu tiver, eu quero recorrer ao meu Senhor pela fé. Nós precisamos, a igreja, digo nós, a igreja, nós precisamos voltar ao caminho da fé.
ao caminho que existe muralha, mas a muralha não pode nos impedir. Isso é fé. Não é dizer que a muralha não existe. A muralha está lá. Né? Muita gente diz assim, não, não. Me lembro disso muito forte dentro de mim. A minha mãe, que queria se tratar, mas a igreja dela, uma fé maluca, selvagem, uma fé sem a assinatura de Deus. E a minha mãe viveu um período dizendo, não, pela fé eu estou curado, pela fé eu estou curado. Mas não era isso que ela estava crendo no momento. E por causa de uns selvagens, ela correu tarde para se tratar. Porque a fé. Deus não vai te pôr no inferno se você não tiver fé para receber a cura sem médicos e remédios. A medicina existe com a permissão de Deus, gente. Deus deu inteligência aos homens para criar os remédios, para que a gente também fosse curado pelos remédios. Agora, uma coisa é, eu tomo remédio para pressão arterial e para minha glicose. Eu, Pedro Bittencourt, tomo remédio, esses dois remédios. Mas sabe o que eu estou fazendo? Barão, na esteira esta semana foi 6 km por hora. Tá bom? 45 minutos. Começou a doer a canela e tal, mas eu vou para chegar lá e falar para o Barão 6 km por hora. Tu falou que tem que ser de 6 para cima, né? Eu vou tentar 6,5 essa semana. Eu estou fazendo isso. Eu quero jogar o remédio fora. Eu tenho fé que eu posso conseguir fazer 6 e mais de 6 na esteira. Estão entendendo? Eu não posso pegar o remédio e jogar fora sem crer, por causa da fé santíssima, que eu estou curado. Eu não posso ser um ator evangélico. Estou curado. Não, a doença é de Satanás. A doença é de Satanás. A fé é de Deus. E a coerência entre esses dois mundos, ela é importante. Só não pode vencer você. Essa coisa a doença do diabo. É do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, além da caminhada, eu estou comendo coisas saudáveis. Eu gosto de coisas que não são saudáveis. Eu gosto de doce. Eu gosto de picanha, de linguiça. Mas quando estão me oferecendo lá aqueles doces, eu falo, não, já comi anteontem, deixa passar mais uns 3 dias. Vou cheirar o açúcar branco, vou botar o mascavo. Tudo que é ruim, eu estou comendo. Porque tudo que é ruim faz a minha vida ficar melhor. Nesse sentido alimentício. Está entendendo o que eu estou falando? Então, esta epístola trata de colocar o povo vivendo a vida de fé que nós, igreja de 2016, precisamos voltar a caminhar por ela. Então, o autor ensina que devemos construir e edificar. Primeiro ensinamento. O que nós precisamos edificar? Porque no texto que a gente leu, nesse versículo 20, ele se refere, vós, porém, amados, edificando-vos. Ele está falando, olha, vós, porém, amados, vocês precisam se edificar. Vocês precisam construir. E o primeiro ensinamento para essa mensagem é o que nós precisamos edificar. A questão aqui é a vida espiritual que precisa ser edificada, construída e bem. Porque hoje as pessoas não estão construindo bem a sua vida espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você. Vir à igreja como um católico vai à missa para ter uma consciência do dever cumprido, você não está tendo fé. Não se envolver naquilo que Deus quer que você se envolva, porque é chato, porque dá trabalho, porque tem gente chata, e é verdade.
a sua fé está muito abaixo do tamanho que ela precisa ter. Porque é convivendo com pessoas iguais a mim, chatas, que estão em fase de crescimento, de edificação. É muito fácil eu só me reunir com a Denise, que eu amo, que é minha irmãzinha do coração, é a irmã que eu amo mais. Pô, o Marquinho, ai, mas benção, eu me dou com todo mundo, aí só com as pessoas boas de se dar. Pelo amor de Deus. Oh. E o pior é quando eu não tenho nenhuma pessoa que eu gosto de estar. Porque tem gente assim. Ela é do social. É do comes e bebes. Acabou, tchau e benção. Deus abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus. E vou embora. E vou para o meu mundinho. Vocês estão entendendo? A questão é vida espiritual. Eu vejo você porque dentro existe uma vida espiritual. Você sorri porque a sua alma está alegre, porque existe uma vida espiritual. A questão é a vida espiritual, é a base da trindade humana, corpo, alma e espírito. Não é cabeça, tronco e membro, não. Cabeça, tronco e membro é a divisão que a ciência faz. Mas o que a espiritualidade faz é corpo, alma e espírito. Você está aí? Assim como prédios e casas, a vida espiritual, para ser bem edificada, construída, depende de 4 etapas. Talvez você falhou em alguma destas etapas para construir a sua vida, ou esteja falhando em alguma destas etapas. Primeira etapa é o planejamento. Quando alguém falou para você de Cristo, esse planejamento significa o que eu quero mesmo com Cristo. O que a igreja é importante, como ela é importante na minha vida e eu na vida da igreja. Porque os dois lados, as 2 moedas têm valor. Você é muito importante para a igreja. Fala isso para quem está ao seu lado, fala. Mas se a igreja não está sendo importante para você, esse planejamento foi mal. Quando a gente vai construir, a gente tem que planejar. Como eu quero edificar? Qual o material que eu vou edificar? Com qual material eu vou edificar? Essa é a primeira etapa na construção da nossa vida espiritual. O que eu quero edificar? Eu quero edificar um religioso. Eu quero edificar um domingueiro. Eu quero edificar alguém que depende das orações de todo mundo e não oro por ninguém. Você tem que planejar isso. O que você quer? Eu quero servir a Cristo. Eu quero edificar uma vida para a glória do Senhor. Eu quero edificar uma igreja para servir ao Senhor e a minha igreja e meus irmãos em Cristo. Isso é planejamento. Isso é que eu quero. O que eu quero? Talvez você não planejou porque você não foi orientado. Você não teve um mestre de obra chamado Espírito Santo. Você teve homens pregando coisas boas e bonitas, mas não falou para você que você tem que ter responsabilidade. E aí o seu planejamento foi só de festas e churrascos. Mas a gente tem que incluir no planejamento que a gente tem que criar algumas coisas na casa para quando a tempestade chegar. Você não vai fazer uma casa sem telhado. Você tem que planejar o teu telhado. Como é que vai ser o teu telhado? Eu quero um telhado que eu quero absorver a energia solar. Eu quero um telhado que quando a chuva bater nele, eu vou economizar a água da chuva por causa do problema de água no planeta. Eu estou planejando. É assim a nossa vida espiritual. Você fez esse planejamento? Quero servir ao Senhor, seja aqui ou seja lá. Quero servir o Senhor amando o meu irmão, seja chato, seja bom. Quero adorar a Deus com chuva ou com sol. Você planejou? Porque depende do planejamento. Se você planejou ser apenas um turista,
aí fica mais fácil construir, só que essa construção não vai ficar de pé. Entendeu? É mais fácil construir de maneira rápida, mas ela não fica de pé. Segunda etapa, você tem todo o planejamento, aí você tem que começar por baixo, onde ninguém vê, o alicerce. Mas é aquilo que dá sustentação naquilo que você vai construir. O alicerce significa em cima do que eu vou edificar. Tem gente edificando em cima apenas de coisas vulneráveis. Sobre a instrumentalidade de um homem. O nosso alicerce tem que ser o Senhor Jesus e a palavra de Deus. Mais nada. Você não precisa usar mais nada para começar a construção da tua casa. Aliás, a construção da tua casa tem que começar no teu planejamento, incluindo este alicerce, que outro não pode tomar o lugar. Quando você planeja e começa a fazer o alicerce, vem aquela construção a partir do chão. Aí que você começa a ver. Significa o dia a dia da construção. Faltou material, o pedreiro não foi, o pedreiro desistiu, ou seja, são todos os problemas pertinentes a uma construção. A nossa vida espiritual, ela tem estes problemas todos no dia a dia da nossa construção. Fulano foi embora, estamos sem dinheiro, o emprego faltou, a doença veio, são problemas que acontecem enquanto estamos construindo a nossa vida espiritual. Mas se nós planejamos bem, e se o alicerce é Cristo e a palavra, o dia a dia da construção será vencido. Entendeu isso? Todo dia você vai superar. E não vai faltar recurso. E se precisar dar uma paralisada, não tem problema. Porque você planejou isso, que a construção da minha vida depende dos dias que o Senhor me deu aqui na terra. Está entendendo? E tem o acabamento. Dizem que o acabamento é a parte mais cara da obra. Eu não estou falando aqui de metais, de azulejo, de porcelanato, da banheira, da jacuzzi. Eu não estou falando disso, estou falando de terminado. Acabou a nossa construção. E aí a gente vai poder falar, né? O que Paulo falou. Completei a carreira. O que mais que Paulo falou? Fala alto, gente! E guardei a fé. Você vai ver sempre nos relatos dos apóstolos, na palavra de Deus, que a fé, ela vem em primeiro lugar. Fé é eu creio em Deus. Eu creio em Deus e eu creio em Deus. Isso é fé. Isso tem que vir em primeiro lugar. Qualquer outra coisa que vier em primeiro lugar, tua casa vai cair. Seu amor pelos filhos, seu amor pelos netos, seu amor pelo trabalho, seu amor pelo mundo, seu amor, tudo isso vai fazer a sua casa afundar. O seu amor a Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, vai fazer você amar cada vez mais a sua família e tudo que Deus colocar ao seu redor. Acabamento tem a ver com a conclusão. E quem planeja com o alicerce certo, durante a construção, mesmo tendo problemas, não deixará de construir. E o acabamento vai chegar no momento. Porque Jesus disse, eu vou completar aquilo que eu comecei. Ele não vai completar o que você começou. É ele que tem que ser o alicerce, ele que tem que estar lá embaixo sustentando o que você está colocando em cima. E se ele é o alicerce, ele não vai permitir que você construa a sua casa com prostituição, com mentira, com corrupção. Ah, o fulano lá da Câmara é crente. Não, não é crente, ele não é crente. Não venha me dizer que ele é crente. Tudo bem, caiu, escorregou, a gente cai. Ele teria que ficar de pé diante da nação e dizer,
eu pequei contra Deus, eu pequei contra todos que confiaram em mim. Me perdoe, eu estou saindo fora. Eu não sou digno de representar 200 milhões de brasileiros. Aí eu ia dizer, ele é crente. Não é porque uma pessoa peca que a gente tem que dizer que ela não é crente. É quando ela não se arrepende dos seus erros, é que a gente pode dizer, isso aí não é crente. É por aí que a gente julga, entendeu? Você me vê falando aqui, pregando, se eu pecar, e você vê, todo mundo está sabendo, eu ainda falar, eu não abro mão do púlpito, eu sou pastor. Você tem que não duvidar, você pode acreditar que eu não sou crente. Quando a gente tem fé, mesmo a gente pecando, que é uma barbaridade, a fé nos ensina a se arrepender. É a fé que diz assim, você errou, eu estou errado. Meu Deus, eu gastei tanto dinheiro, meu pai, esse dinheiro não era meu. Vamos aqui para a igreja, gastei tanto dinheiro da igreja, não era meu. Eu não tenho direito, Deus não me deu autoridade para gastar todo o dinheiro da igreja em meu favor. Nenhum pastor tem. Nenhum líder tem. E cada coisa que a gente quer comprar ou quer fazer em nome para a glória de Deus, tem que consultar o Senhor. Senhor, preciso mesmo comprar isso, esse iate aqui, para fazer retiro de carnaval com a igreja? Eu preciso orar sobre isso, eu preciso gastar tempo para entender se Deus está falando compra ou não compra. Não é porque tenho dinheiro, eu acho que eu devo comprar, eu tenho autoridade para comprar. Aliás, esse é o problema do espírito do dinheiro. Quando você o tem, você se vê forte. E você se acha no direito de fazer tudo aquilo que ele está dizendo que você pode, porque ele está nas tuas mãos. Mas a questão é que você está nas mãos dele. É fácil fazer com dinheiro, e muitas vezes sem Deus autorizar. Eu quero ver fazer sem dinheiro com a tua autorização de Deus. Aí é que você mostra a fé no Senhor. Está entendendo isso que eu estou falando? O segundo ensinamento é como precisamos edificar nossa vida espiritual. A primeira é o que edificar. É a vida cristã, a vida espiritual. Agora, como é que a gente vai edificar isso? Ele fala nesse mesmo versículo aí, na vossa fé santíssima. Não se constrói uma vida espiritual sem a fé santíssima. A fé santíssima vem em primeiro lugar. Você nem sequer consegue planejar a vida espiritual sem a fé. O alicerce, para você colocar esse alicerce, depende de fé. A fé santíssima é aquela gerada pela palavra, e a palavra te leva para Jesus, e Jesus te leva para Deus Pai. Então você precisa da fé. Eu acho interessante que Judas, ele não aconselhou edificar, ele não disse assim, vós amados, porém, como é que está o texto aqui? Edificando-vos na minha fé. Vai na minha fé. Ele não aconselha a fé dele para as pessoas edificarem a sua vida espiritual. Ele fala na vossa fé. Eu acho interessante que ele não diz na minha fé, e sim na vossa fé. Interessante que ele não generaliza, edificando-vos na fé. Ele explica e esclarece de quem é e qual é essa fé. Na vossa fé santíssima. Edifique a sua vida, Rose, na tua fé santíssima. Se ela é santíssima, essa fé é genuína. Raimundo, edifique a tua fé, a tua vida na tua fé santíssima. Cada um tem a sua fé. Cada um tem a fé santíssima na proporção que o Senhor dá. Eu não posso julgar a sua fé. Eu posso julgar os teus erros.
visíveis. Mas a tua fé, eu não posso julgar. Ele escreve assim, na vossa fé santíssima, primeiro para dizer que cada um tem a sua santíssima. Não é um tem a fé santíssima, outra tem a fé turística, outra tem a fé da natureza, tem a fé santíssima. Todos têm que ter a fé santíssima. Mas nem todos têm do mesmo tamanho a fé santíssima. Assim como cada um tem a sua fé, não posso e nem devo constranger ninguém que ainda não crê como creio. Se eu falar assim, eu fui curado pela fé, eu não posso dizer, eu não posso agora gerar uma norma, uma regra, até por causa da minha liderança, eu vou constranger você, mas o bispo foi curado pela fé, então eu tenho... Não! Você não tem que ser curado pela minha fé. Você tem que ter a sua fé. E a sua fé vai aumentando à medida em que você se envolve cada vez mais com o Senhor Jesus. Assim como cada um tem sua fé, todos igualmente precisam ter a fé santíssima. Fé santíssima é aquela que procede apenas e somente da palavra santa do Senhor. Você está entendendo? Fé santíssima é aquela que foi entregue e pertence aos santos do Senhor. Fé santíssima é aquela que me leva a concluir a construção da minha vida espiritual. Não para pelo caminho. Pode até haver um marasmo, sabe aquele momento em que Paulo, o navio acabou, o navio se perdeu, as vidas foram para o mar, mas ele chegou até a ilha para continuar vivendo a sua vida apostólica. As tragédias acontecem, as adversidades vão acontecer, aflições você vai ter. Mas você não vai deixar de viver a vida com Deus por causa de nenhum embate da vida. A segunda maneira que ele nos ensina como a gente tem que construir a vida espiritual é orando no Espírito Santo. Sem a fé santíssima isto é impossível. De acordo com a palavra do Senhor, não sabemos orar e não oramos como é conveniente aos propósitos e vontade de Deus. Mas oramos de acordo com as nossas próprias conveniências e isto não é fé santíssima. Tem coisas que a gente pede a Deus e a gente precisa ter fé para ouvir o silêncio. E o silêncio do Senhor muitas vezes é não. Quando Jesus pediu ao Pai para afastar dele o cálice, o Pai respondeu com silêncio. Jesus entendeu que aquele silêncio significava: não vou fazer. Se você não quiser subir, eu não vou te obrigar. Ele entendeu isso. Vamos parar de insistir com Deus quando Ele está muito tempo em silêncio. Porque quando Deus quer fazer, Ele vai dizer: espere. Pronto, você tem que esperar o tempo que for necessário. Eu não acredito que Deus nos deixe acreditando em algo que Ele não vai fazer. Isso eu não acredito. Eu acredito que Ele disse: não vou te dar agora, espera e espera. Pronto, eu posso esperar e posso crer que eu vou receber. Entendeu? Essa é a minha fé. Eu não creio que eu devo ficar orando, Deus não falou, não ouvi nada, não escreveram nada, está em silêncio, o céu está fechado, ninguém me dá uma palavra e eu continuo pela eternidade pedindo algo que Deus, com seu silêncio, está dizendo não. Você reparou que Jesus não ficou muito tempo em Nazaré, ele percebeu que aquela reação das pessoas não era para ele ficar ali. Você reparou que Jesus, quando pediu para o Pai tirar o cálice, ele só pediu 3 vezes? Você reparou na oração de Paulo, quando pede para Deus tirar o espinho na carne,
Ele só faz 3 vezes. E na terceira Deus disse, não vou te dar isso não. Pronto, acabou a conversa. A minha graça te basta. Mas o problema é que hoje, sem a fé santíssima, a graça é muito pouco para o que a gente quer. Eu quero ser eu. Eu quero ser o cara. Eu quero fazer como eu gosto. Não quero que ninguém se meta comigo. Não vem me dizer o que está certo e está errado. Aí a graça é muito pouco para quem quer isso. A graça nos ensina a nos submetermos, orarmos uns pelos outros. A graça nos ensina a suportar uns aos outros. Porque Ele nos suportou em amor. Você está aí, gente? Ter a fé santíssima não significa abrir a boca e pedir tudo o que queremos. Isto não é fé santíssima. Tem gente que fala assim, não, eu tenho fé, eu vou clamar até Deus me dar. E se Deus não quer te dar? Você já parou para pensar nisso? A fé selvagem, maluca, antibíblica é aquela que diz que Deus tem que dar. E a fé santíssima é aquela que conforta teu coração dizendo, Deus faz o que Ele quer, conforme Ele apraz. Ter a fé santíssima não significa abrir a boca e disparar vãs repetições. Isto não é fé santíssima. Tu viu como aquela pessoa ora? Ele ora de a mesma coisa, ele está falando, Senhor, me dá um carro, ele falou já 10 vezes. Isso não é fé santíssima. Ter a fé santíssima significa orar no Espírito Santo, ou seja, na dependência dele, preocupados se a nossa oração tem a ver com a vontade dele. Senhor, eu quero ficar rico. Eu pedi para Deus, eu quero ficar rico. Mas eu quero ficar rico, Senhor, para abrir várias igrejas. Aí Deus sabe o que ele falou para mim? Eu estou falando meu devocional com Deus. Você não precisa ficar rico para abrir várias igrejas. Você só precisa querer abrir várias igrejas. E eu apoiar esse seu projeto. Porque se esse projeto não for meu, não quero que você abra várias igrejas. Está entendendo? Isso é fé. Aí eu falei, mas não dá para ter nem mais um pouquinho de dinheiro? Porque tem gente assim que Deus fala não e ele insiste, mas Senhor, né? Não é o caso de Abraão, o Senhor falou não, ele falou, mas Senhor, se tiver só 49, não, Abraão, 49 eu também não vou destruir, mas Senhor, e se 48? Não, Abraão. Ou seja, ele está indo numa conversa com Deus, por quê? Porque lá dentro da terra que vai ser destruída, tem um parente dele que ele não quer que seja destruído, então ele só quer ter a certeza de Deus, que se Deus destruir toda a terra, pelo menos o parente dele não vai ser destruído. Aí Deus entende, Deus sabe o que você tem na cabeça. Fala para quem está lá, Deus sabe o que você tem na cabeça. O pastor não sabe, mas Deus sabe o que você está pensando agora nesse momento. Aí Deus olhou para ele e falou, Abraão, meu filho, se tiver um justo lá, meu filho, eu não vou destruir. Aí ele cai na conclusão, meu sobrinho não é justo. E aí, e agora? Aí ele ora pelo sobrinho. E a Bíblia diz que muito pode pela sua eficácia a oração de um justo. Abraão era justo não porque era uma pessoa perfeita, mas porque tinha fé em Deus. Gente, eu tenho tanta coisa para lhe falar que com palavras não tenho tempo. Ter a fé santíssima significa orar no Espírito Santo, na dependência dele, preocupados em saber se a nossa oração será para a glória dele. Isso é fé santíssima. Se é da vontade, e se isso que a gente está pedindo vai glorificar o nome do Senhor. Isso é fé. Quando é que eu entro na história? Porque o senhor está falando só que eu não posso pedir nada para mim. Eu falei, não precisa pedir. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E é isso que a Bíblia fala. Ah, mas João falou que se a gente pedir o que a gente quiser, em nome de Jesus, ele vai fazer.
Mas lá no final desse capítulo que está aí, está dizendo assim, se for da vontade de Deus e para a glória do Senhor. É que a gente só lê o que a gente quer. Eu quero tudo, eu vou pedir tudo, eu quero um iate, Senhor, para ir para Recife pregar a palavra. Senhor, eu preciso de um avião, porque eu estou precisando sair daqui na quinta-feira e chegar lá para pregar em Belo Horizonte. Eu falei, não, rapaz, eu quero que tu vá de ônibus. O ônibus tem 7 horas, você não está preparando um monte de livros, de coisas, está escrevendo, não está orando comigo. Eu estou contigo dentro do ônibus. Mas eu quero ir de avião. É mais rápido. Mas no momento não é o que Deus quer para mim. Para mim. Está entendendo? Eu não sou esse humilde que não quer andar de avião. Eu não sou. Eu quero andar de avião. Mas o meu Deus quer que eu vá de ônibus. Está entendendo, gente? Isso é fé santíssima. Quando suas vontades, seus desejos não são satisfeitos e você está feliz da vida e rindo igual uma hiena. Isso é fé santíssima. E isso é o primeiro ponto na edificação da vida. Porque sem a fé santíssima, você não vai orar no Espírito. E é o Espírito que te ensina a orar como convém. O terceiro ponto é guardai-vos no amor de Deus. Como alguém pode se guardar em algo que todos confundem com sentimento, quando é atitude, amor, de alguém invisível? Como pode isso sem a fé santíssima? Porque para muita gente, amor é sentimento. Eu sinto um amor tão grande pela minha irmã. Amor verdadeiro é o que eu faço. O que eu faço pela minha irmã. O que eu faço por você. Isso é amor. Ou não é amor. Tem pessoas que acham que o casamento acabou porque acabou beijos e abraços, bombons e rosas. Não. O casamento acaba quando acabam as atitudes que expressam amor. Porque do céu Deus não falou assim, eu te amo, Rose, eu te amo, Barão, eu te amo, Anderson, eu te amo, Helena, eu te amo, Eliesiane, eu te amo, Denise. Não. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Olha que atitude forte. Isso é amor. Porque se ele fica, eu te amo, Alexandre, eu te amo, Paulo, eu te amo, Pedro, eu te amo, Denise, eu te amo, Júlio, mas não faz nada, eu não quero esse amor. Você quer um amor que ouve, um amor que fala, um amor que faz. Nós precisamos amar fazendo. Porque foi fazendo que Deus amou. Amém? Então ele está falando, e olha, isso é uma coisa que nós temos, guardai-vos. Ele não diz assim, Deus vai te guardar. Tenha fé e ore no Espírito, que Deus vai te guardar. Você reparou que aí o verbo não está dizendo que Deus vai me guardar? Como é que está o verbo? Guardai-vos, ou seja, tome essa atitude. Como é que eu me guardo no amor de Deus? Em segurança, nesse amor que protege, que imuniza, que blinda. Não dos problemas, das adversidades, das aflições, mas dos efeitos destas coisas. Quando eu me guardo, quando eu vou para debaixo de Deus, quando eu procuro Deus porque eu tenho a fé santíssima, eu fico guardado, eu fico protegido, eu fico seguro, eu fico imunizado, eu fico blindado. Não das coisas que vão acontecer, mas dos efeitos delas. As aflições eu vou estar debaixo, só que essas aflições não podem me danificar, porque eu corri para ficar guardado, escondido no amor de Deus, ou seja, na atitude de proteção de Deus, na atitude de segurança de Deus. Estão entendendo ou não? Significa que o amor de Deus não está disponível para todos, não, mas sim para aqueles que têm a fé santíssima.
Ser e estar guardado no amor de Deus significa que, apesar de vivermos neste mundo que jaz no maligno, não somos dele, nem influenciados, nem seduzidos por este mundo. Não temos que ganhar na loteria para resolver o problema da igreja, Raimundo. Olha que bênção! É simples assim, rapaz. Mas eu estou sofrendo porque a minha igreja, meu Deus, Deus está no controle de tudo. Isso a fé santíssima que a diz. Não fica sofrendo, não. Faça. Então vou jogar na loteria. Não faça. Nós precisamos saber o que eu posso fazer para servir a Deus. Senão eu ia fazer um monte de coisa. Eu ia falar que hoje à noite vai ter o lenço ungido aqui. Você vai pegar o lenço, vai passar na doença, vai ficar curado. Vamos ter vela abençoada hoje. Não. O que eu devo? O que eu posso? Eu tenho que andar dentro de um território divino, mesmo estando no mundo. Eu tenho que estar respirando o ar do céu, mesmo estando na terra. Aí, se ele está guardado no amor de Deus, significa que, apesar de vivermos neste mundo que jaz no maligno, não somos dele, nem influenciados, nem seduzidos por ele. Se ele está guardado no amor de Deus, significa que o diabo, o inimigo de nossas almas, só pode nos tocar se o Senhor permitir. E se o Senhor permitir, o resultado será para que o nome dele seja exaltado e glorificado e Deus há de nos abençoar. Nunca seremos derrotados. Nunca. Ser e estar guardado no amor de Deus significa que, apesar das nossas limitações, estamos dentro da infinita e ilimitada graça de Deus. Isso é ser guardado. Mas eu tenho que ir. Você tem que vir. Você tem que ir para a Bíblia. Você tem que estar no culto. Você tem que estar nas coisas que Deus falou, que Deus recomendou. Ser e estar guardado no amor de Deus significa que fomos, somos e seremos salvos eternamente. E se você crê nisso com a fé santíssima, diga aleluia. Tem mais uma coisa que o Judas falou para a igreja. Mas antes desta coisa, eu quero que você levante e dê um abraço em quem está ao seu lado. Antes de eu falar desta quarto ponto para construir a nossa vida, dê um abraço. Dê uma bênção para quem está com você aqui hoje. Uma bênção. Isso, uma bênção, uma bênção. Não apenas um abraço, não, uma bênção. Acabou não. Só podemos construir nossa vida espiritual com a fé santíssima. O que mais? Orando no Espírito. O que mais? Nos guardando no amor de Deus. E amor não é sentimento. Nos guardando debaixo de todas as atitudes de Deus. Para a gente entender. Nos guardando debaixo da mão do Senhor. E não somos nós que temos que nos guardar. Deus não vai falar assim, vem cá, vem aqui, não. A gente tem que correr, a gente tem que ir. E o quarto ponto. Isso tem sido tão complicado para mim. Qual é o resto do versículo que está aí? Vamos lá. O que está? Esperando a misericórdia
de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É assim que se constrói a vida espiritual. Com a fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardando-nos no amor de Deus e esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, para a eternidade, para o céu. Você não vai viver aqui para sempre. Para a construção e edificação da vida espiritual, além de fazer, precisa-se esperar. Somente com a fé santíssima é possível esperar a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, não para conseguirmos coisas aqui na terra. Somente com a fé santíssima que, apesar dos nossos erros, falhas e pecados, estamos sob as misericórdias do Senhor, que não tem fim, se renovam a cada manhã, razão pela qual não somos consumidos. Assim como a graça de Deus significa receber tudo de bom que não merecemos, a misericórdia do Senhor significa não recebermos toda a punição, castigo e morte que merecemos. Então, é esperar. Esperar. Os impacientes sofrem muito. E aqui quem vos fala é um impaciente. É um impaciente que é em carne e osso. Esperando. Esperando as coisas acontecerem? Esperando as bênçãos? Não, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para nos levar para a vida eterna, para nos levar para o céu. É assim que a gente constrói a nossa vida espiritual. Eu achei interessante, esperando a misericórdia, que a gente acha, vamos corrigir isso na nossa vida, a gente acha que porque a gente é crente, a gente é o cara. E nós não somos os caras. Fala para quem está, você não é o que você pensa. Fala se você é o que Deus disse que você é. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. E olha, se a gente acredita nisso que a gente repetiu, a gente precisa de muita misericórdia mesmo. Estou entendendo? Entendeu, Rômulo? Só mãe que acha que filho é uma bênção, é uma coisa maravilhosa. A mãe acha, deixa a fé santíssima dela. Hein? O pai também. O pai também. É por isso que nós precisamos esperar a misericórdia, esperando a misericórdia. Porque o fato de abrir igrejas... Já desligou? O fato de abrir igrejas, de ordenar pastores, não pode me fazer uma pessoa orgulhosa. Isso tem que me fazer alguém dependente cada vez mais de Deus. Então, quando eu creio no que a Bíblia diz de mim, quando eu creio no que o Senhor fala de mim, aí eu vou ficar esperando a misericórdia do Senhor Jesus para herdar a vida eterna. Entenderam? Vamos orar para a irmã.